Olá pessoal, aqui é a nossa terceira aula da disciplina de mamografia. Nessa terceira aula nós vamos falar um pouquinho sobre alguns cuidados, a mamografia digital, a convencional, né? Ultrassonografia. Quando vai realizar uma mamografia, é importante observarmos alguns critérios. Posicionamento e considerações técnicas do preparo do paciente. O técnico em mamografia explicará ao paciente o procedimento e solicitará que ela coloque o avental, né? O paciente deverá retirar todo tipo de joia, talco ou desodorante. O técnico registrará toda a história relevante do paciente. Conforme nós já temos falado isso na primeira aula, quando vai realizar o exame, né, primeiramente o profissional ele tem que explicar, acalmar, tranquilizar o paciente, que muitas vezes chega muito nervoso. Então, sim, é preciso explicar de como será o exame, o tempo aproximadamente de duração, explicar sobre a compressão. Então, e repetir que retire todos esses objetos, né, joias, talco ou desodorante, que isso pode trazer alguns artefatos, né, prejudicando assim no diagnóstico da imagem. O técnico registrar a história relevante do paciente. Com isso, ele precisa saber, né, se tudo aquilo que for interessante, se tem histórico familiar, né, histórico do paciente, qualquer algum outro fator que possa ser importante, que precisa ser passado para o médico que irá laudar. O técnico também deve anotar a localização de cicatrizes, massas palpáveis, sinais, verrugas, tatuagens, né? Tudo aquilo que tiver nos seios, é importante fazer essa observação também. Posicionamento da mama. A grande variabilidade das mamas com respeito à proporção entre a qualidade de tecido adiposo e tecido fibroglandular apresenta certas dificuldades técnicas, né? Então, na hora de posicionar, como tem paciente tem muita mama, outros têm menos mama, né? A idade, né? Então, há uma certa dificuldade na hora de posicionar essa mama. A base da mama é a porção próxima para a parte torácica e a área próxima do mamilo se denomina ápice. Tanto na incidência de crânio caudal quanto da média lateral, a base da mama é muito mais grossa e contém tecidos muito mais densos que o ápice. Para superar essa diferença anatômica, a compressão é usada em combinação com um tubo especialmente projetado de modo que a porção central mais intensa do feixe de raio-x central penetre a base mais grossa da mama. Então, por isso é importante fazer a compressão, que é na compressão que vai conseguir obter tanto de imobilizar o paciente, né, quanto vai diminuir a espessura da mama, né, com isso obtendo a melhor qualidade da imagem. Tubo de raio-x. O aspecto mais distinto da mamógrafa é o desenho singular de um tubo de raio-x que tem um alvo de mobilênio. Né? A diferença aqui no raio-x convencional, né, pessoal? Não sei se vocês lembram, né? Mas o alvo, né, que é o ânodo, né, na radiologia convencional é de tungstênio. Já na mamografia já é mobilênio. É um aparelho muito mais simples, né?
mas hoje também o rod foi utilizado como material opcional para o anodo, né? Normalmente mobilênio, mas é possível já encontrar com ródio. A compressão. Todos os aparelhos de mamografia, possuem um dispositivo de compressão que é usado para comprimir a mama, né? É algo muito importante na mamografia, essa compressão. A compressão é controlada pelo técnico e tipicamente é aplicado com a força de 11 a 20 kg, né, de força. O dispositivo de compressão deve ser verificado regularmente para garantir que ele esteja funcionando apropriadamente e ampliando a quantidade correta de pressão aplicando. Tá? Então, a sensação de peso, né, que equivale de 11 a 20 kg da mama, né, nesse processo de compressão. Não traz dor, traz desconforto, né, mas não é doloroso não. A compressão aplicada apropriadamente é um dos componentes fundamentais no resultado final de uma mamografia de alta qualidade, né? Então, se uma compressão ideal, né? Então, isso contribui muito na qualidade da imagem. A dupla função da compressão é diminuir a espessura da mama, né? Vamos também trazer as estruturas mamárias o mais próximo possível do chassi, né? Então, dentro da radiologia isso é importante, porque quando se aproxima mais a estrutura do chassi, a imagem tem mais próximo assim, do tamanho real. Ampliação. O método de ampliação é usado para aumentar áreas de interesse específica com pequenas lesões ou microcalcificações. Nessa ampliação, né, é muito comum para a obtenção de imagens. Na mamografia também pode fazer essa técnica, né, onde faz o distanciamento da distância objeto-filme, né, como nós temos falado agora mesmo, né, dessa aproximação da estrutura com o chassi, né, para ser o tamanho mais próximo do real. Na ampliação já tem um distanciamento, que é o distanciamento do objeto-filme, né, com isso, uma estrutura muito pequena ela vai aparecer maior, né, podendo assim ser localizada. Então, sim, utiliza-se algumas técnicas para obtenção dessa ampliação da imagem. Temos aqui, nessa aqui, vocês observarem, o normal seria que é o DFOF, distância foco-filme, de 60 centímetros, mas para obter uma ampliação utilizou-se um objeto, né, uma plataforma de ampliação, que é isso aqui. Já teve uma aproximação do tubo de 40 centímetros, né, que é a distância objeto-filme, que é o DOF. Então, com isso, obtém uma ampliação em média de 1,5 diferença, né, ampliação. Dose do paciente. A dose do paciente é importante na mamografia e a melhor maneira de controlar a dose do paciente na mamografia é o posicionamento cuidadoso e preciso que minimiza a necessidade de repetições, né? Então é importante evitar repetir o exame. Então, com isso é importante fazer um bom posicionamento correto, usar a técnica correta, né? E com isso você vai estar evitando estar expondo o paciente sem necessidade. Mamografia convencional é o padrão radiográfico atual para as mãos, né? Então, comumente, é lógico que existem outros meios digitais, né? Mas a mamografia convencional ela ainda é muito usual, né, para a realização da mamografia. A maior benefício do sistema convencional é uma imagem excelente, com a menor dose possível de radiação, permitindo que a mulher seja examinada regularmente. Tá? No método convencional, é fundamental, contribui muito para a obtenção do resultado, né, de qualidade. É lógico que para isso tem todo um processo de
de calibração do aparelho, o aparelho tem que estar funcionando tudo corretamente, mas a mamografia convencional ainda assim obtém resultados excelentes. Atualmente, a mamografia convencional e a ultrassonografia são as principais modalidades de exames usadas para obter imagem das mamas. Então, a ultrassonografia ela não substitui a mamografia, não, tá? Ela é simplesmente um exame complementar, tá? E há alguns casos que utilizam a ultrassonografia, mas não para investigação de câncer. Uma das grandes desvantagens do sistema convencional é o processamento da imagem, pois este está sujeito a reações químicas de agentes que irão fixar a imagem do filme, né? Muitas das vezes você usa a técnica correta, o aparelho está funcionando perfeitamente, mas no processo de revelação, né, que no convencional utiliza os produtos químicos, né, que é o revelador, o fixador, aí pode trazer algum dano na imagem, né, prejudicando assim a qualidade. Então, essa sim é uma das desvantagens que a mamografia convencional pode ocorrer. A mamografia digital já grava e produz imagens em processos separados que podem ser otimizados independentemente. O brilho e o contraste dessas imagens digitalizadas, secundariamente, pode ser processado e a imagem pode ser armazenada e submetida a pós-processamento digital, né? Na convencional já não tem como fazer isso, porque já expõe o filme e já faz a revelação. Já na digital não, né? Tem o banco de dados, é armazenado digitalmente, né? E assim pode ser revelado posteriormente. As vantagens do sistema digital. Uma das grandes vantagens do sistema digital é a impressão das imagens que são feitas em equipamentos específicos, né? Tem a obtenção de uma imagem de qualidade. Esses equipamentos funcionam sem influência de agentes químicos, né? Já no convencional já depende desses agentes químicos, revelador, fixador. E a diminuição de técnica de KVM é essa em torno de 25%. Então, o paciente é exposto à radiação, tem uma diminuição de 25%, né, da exposição do paciente à radiação. Ultrassonografia da mama. A ultrassonografia é sempre complementar à mamografia, com exceção para pacientes jovens abaixo de 30 anos. Uma observação que a ultrassonografia da mama mamária não tem indicação para rastreamento do câncer de mama e não substitui a mamografia, né? Como tenho dito anteriormente, a ultrassonografia é simplesmente um exame complementar, ela não substitui a mamografia, ela não investiga, não é indicada em caso de rastreamento de câncer, mas um paciente, né, que é abaixo dos 30 anos, que ainda não está naquela faixa etária pós-menopausa, né, que é um processo que a mulher precisa estar fazendo a mamografia, então abaixo dos 30 anos já faz uma ultrassonografia. Nessas casos, quando há uma situação de apresentação de alguma alteração na mama, né, algo sólido, né, você palpava algo sólido, ou um cisto, aí sim realiza-se a ultrassonografia. Aí após a ultrassonografia, se for necessário, aí sim pode ser que realize uma mamografia. Indicação da ultrassonografia mamária. Diagnóstico diferencial entre cisto e sólido, né? Como eu falei, mesmo palpa-se algo sólido, algum caroço nos seios, né? Então é preciso fazer esse diagnóstico para ver se é um cisto, né? Paciente jovem com nódulo palpável, uma doença inflamatória e avaliação de implantes mamários, né? Então essas são as indicações para a realização de ultrassonografia da mamária. Ressonância magnética. A ressonância magnética ainda não foi aceita como método de rastreamento por imagem para diagnóstico de câncer de mama, tá? E até pelo preço, né? Sabemos que a ressonância magnética é um método muito caro. Sabemos que a mamografia é um preço mais acessível, né? E tem uma condição de apresentar um diagnóstico preciso. Medicina nuclear. 2 procedimentos em medicina nuclear são relevantes para o estudo das mamas. Temos a cintilografia mamária
e pode ser útil para confirmar o diagnóstico de câncer de mama. Os exames de linfonodo, né, sentinela, são úteis para pacientes com melanoma e estão se tornando cada vez mais úteis para o câncer de mama, né? Então, a medicina nuclear também pode ser utilizada para a investigação do câncer de mama. Na medicina nuclear, muitos pode ser, creio que vocês estão lembrados, utiliza-se radiofármacos, né? Os radioisótopos, né? Para a obtenção dessas imagens. Também é um método novo, tá, pessoal? Ele não é tão comum para rastreamento, né, de câncer de mama, não. Incidências básicas. As incidências básicas nós temos os craniocaudais, o médio lateral e oblíqua, e representa a base de qualquer exame. Então, na rotina da mamografia, né, vocês vão perceber que durante todos os exames e método de imagem, obtenção de imagem, né, tem as rotinas, né, como vocês vão ver na radiologia, na disciplina anterior, densitometria óssea, tinha os exames de rotina. E aqui na mamografia não é diferente, tá? Temos as incidências básicas, ou seja, são os exames de rotina, que são o craniocaudais e o médio lateral oblíquo, né? Então, sempre que a mulher vai realizar a mamografia, vai passar por essas incidências. Após essa incidência, se houver necessidade, aí teremos as incidências complementares, né? Já as incidências complementares, temos a craniocaudal forçada, a clive, médio lateral ou perfil externo, lateromedial ou perfil interno e craniocaudal. Nessas incidências, né, são as incidências complementares, elas são realizadas após as incidências básicas, né, as incidências de rotina. Quando ainda não chega no resultado conclusivo, aí sim o médico pode solicitar essas incidências complementares. Depois, na próxima aula, nós vamos estar abordando sobre cada uma dessas incidências, tá? O que elas vão estar investigando, todo como se diz, qual método será ideal para diagnosticar e localização de um câncer, tá? Então, essas aqui são as incidências complementares. E nas próximas aulas nós vamos falar sobre cada uma dessas incidências, tá? Então, que é a nossa terceira aula. Até a nossa próxima aula.